Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo por aí? Por aqui tudo bem. Eu e o meu bebezinho estamos bem. Chegamos à 38ª semana. Para quem não entende dessas coisas de semana, eu já estou no 9º mês. E daí, entre aí 36 e 40 semanas, né? A qualquer momento pode ser a hora que o Alexandre resolve chegar. Mas na aula de agora a gente vai corrigir a atividade da quinzena 6, tá? Então fica ligadinho aí, vamos acompanhar. Vou trocar a tela aqui para a tela onde aparece a atividade. E a última das nossas aulas eu fiz a correção da Q5, da quinzena 5. Então agora a gente vai fazer a da quinzena 6, tá bom? Um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Muito bem, a gente tem aqui então a atividade da quinzena 6, ainda falando sobre preposições, aquela classe de palavras que ajuda a ligar uma palavra em outra palavra e assim formar novas ideias, novas palavras e que são fundamentais em muitas das construções das nossas frases. Quando a gente diz, eu tenho medo. E aí alguém pode pensar, medo de quê? Veja, eu preciso colocar alguma coisa para completar o sentido da palavra medo. E para fazer isso, eu preciso de uma preposição. Medo de barata, aranha. Aí você vai descrever os seus medos. Então, a classe de preposições é uma classe de palavras que vai juntar, vai ligar uma palavra em outra palavra. E aí, na quinzena 5, a gente viu lá uma lista de funções que as preposições tinham, né? E sentidos que elas podiam trazer. A gente viu nas funções que elas podiam ser combinadas ou contraídas, né? A gente viu que quando a gente junta, às vezes, uma outra palavra na preposição, elas se juntam e formam uma nova. Também vimos sobre o sentido, que elas podem dar sentido de lugar, de origem, de assunto, e é um pouquinho do que a gente já viu na quinzena 5, que vai estar de novo agora na quinzena 6 para a gente continuar treinando. Então, lá no primeiro exercício, ele pedia o seguinte: era para a gente fazer a cruzadinha e identificar com a cor azul aquilo que é preposição, a mais simples, né? E com a cor vermelha, aquilo que era contração. Isso que eu acabei de falar, de duas palavras se fundirem e aí criar uma nova palavra, uma nova preposição. Essa listagem, por exemplo, para ajudar vocês a fazer estes exercícios, estava na folhinha da quinzena 5 e que a gente colocou lá para que você copiasse no caderno o conteúdo, exatamente para te ajudar, para você ter esse conteúdo para te ajudar a fazer as atividades. Então vamos lá, vou começar aqui pela cor azul, para que eu possa fazer as preposições. Então, aqui eu já consegui ver uma. Perante é uma preposição, tá? Até o E. Depois, desde é uma preposição. Depois, para na linha de baixo. Depois, contra, sobre e entre. Então, aqui estão o com aqui embaixo também. Aqui estão as preposições. Daí a gente vai para o vermelho, que eram as contrações. Então, de cor vermelha, as contrações. Olha só, nesta. Nesta é a junção de em mais esta. E aí vira nesta. Olha aqui no finalzinho, naquele. Quer dizer, naquela. Naquela é a junção de em mais aquela. Depois, dele é a junção, a contração de de mais ele. Aonde? A junção do a, preposição, mais o onde vira aonde. Pela ou pelas, a junção da preposição que a gente não usa sozinha, per, mais o as. Então, vira pelas. Esse a gente usa mais. Acabei de ver aqui uma preposição que eu não marquei de azulzinho, aqui, ó, até.
Acho que agora marquei todas. Depois, se não tiver marcado, você escreve para mim aí qual que eu esqueci, qual que eu não consegui ver. Então, vamos pro próximo exercício. Não liga a minha letra que eu tô escrevendo aqui no computador e não fica muito bonito. Ah, na continuação do exercício, a gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que escrever essas palavras que a gente encontrou aqui no quadro, de cima, aqui nesses dois embaixo. Então, vamos lá. Vou colocar até a cor que a gente pediu. Vou escrever de azul. Vou escrever de azul as preposições, então vamos lá. Não tinha uma ordem, tá? Então, vou começar aqui. Perante, desde, perante, desde, sobre, entre, para, até, vou colocar uma vírgula aqui, com, outra vírgula aqui, sobre já foi, deixa eu ver se, contra, eu escrevi contra, contra, entre, perante, desde, até, é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, escrevi todas as que eram. Vou diminuir aqui a canetinha. As que eram preposições. Agora vamos para as contrações que nós achamos. Nesta e naquela. Nesta. Naquela. Pelas. Dele. E aonde. Muito bem. Aí vamos para a próxima questão. Agora, questão número 2. Na sapataria, então, para a gente pensar aqui nesse lugar. Alguém, né, chega e pergunta: tem sapato de crocodilo? E aí o vendedor responde: depende, que número ele calça. Bom, aqui a gente tem uma anedota, uma piada, e ela acontece por conta da ambiguidade, ou seja, do duplo sentido que essa frasezinha aqui pode ter. Bom, vamos lá, vamos responder e já falo sobre isso. Para o comprador, a preposição estabelece sentido de. Então, o comprador, a pessoa que chegou e perguntou, tem sapato de crocodilo? Ele quer saber, né, se o material que foi feito o sapato é de, sei lá, couro de crocodilo, de pele de crocodilo. Então, aqui, número 2, né, de matéria, né? Ele tá querendo saber a matéria. Deixa eu afinar um pouco essa caneta. Beleza. Daí agora a segunda questão, olha, se fosse utilizada pelo comprador, qual preposição poderia dar sentido à observação do vendedor? Então, primeiro preciso entender que o vendedor, ele achou que o calçado era para o crocodilo, né? E por isso que ele pergunta, depende, quanto ele calça, quanto que o crocodilo calça? Então, a preposição aqui era a preposição olha, a para, né? Também número 2 aqui. Você poderia marcar um X, circular, como você achasse melhor. Daí, na letra C, ele pergunta, né? Como você tornaria a pergunta do comprador mais clara, mais objetiva? Bom, aí a gente teria que mudar um pouquinho a pergunta que ele fez. Por exemplo, tem sapatos que foram feitos com couro de crocodilo? Pronto, se eu perguntasse assim, não teria dúvida do que eu tô falando, né? Então, tem sapato feito com couro de crocodilo, com pele de crocodilo?
Não é o melhor material aí que a gente está usando, né? Não é ecologicamente correto. Mas a pergunta ficaria menos ambígua, ou seja, sem outro sentido, se a gente tivesse especificado assim. Daí, na número 3, a gente tinha que fazer a relação das colunas. A gente tinha aqui, de um lado, os sentidos que eu tinha mencionado, do outro, os exemplos. A gente pode fazer com setinhas e também ir colocando a letrinha ali nos parênteses, tá? As duas coisas podem acontecer juntas, ou quem só ligou também, ou quem só colocou a letra, estava certo, tá? Então, vamos lá. Ele era melhor em cirurgia plástica. Aqui nós temos a especialidade, né, do médico ou da pessoa aqui, né, ele. Então, olha lá, especialidade. Vou fazer uma setinha. Vai ficar lindo, mas tá bom. Então, aqui era a letra A. Várias pessoas morreram de cólera. Agora, nós temos aqui a causa da morte. Então, causa, vamos lá, aqui. Não ficou bonito aqui, né? A causa. Tá bom. Então, aqui era a letra B. Esperam com revolta a medida do governo. Como é que eles esperam? Com revolta. Então, a gente tem aqui o modo. Letra C vai aqui. Depois, dentro de segundos, iremos fechar os portões. Olha o tempo acontecendo aqui, né? O tempo. Então, o tempo tá aqui. Letra D aqui. Exigiram que a prova fosse feita a lápis. Então, a lápis é o instrumento que eu tinha que usar para fazer a prova. Então, instrumento. E. Despediu-se sem beijos. Sem beijos é a ausência, né? Então, aqui é a letra F. No Congresso, tratam de reeleição. Olha, então aqui é o assunto que eles estão tratando, lá no começo, G. Foi de carro. Olha o meio pelo qual ele foi. Então, meio, foi de carro, letra H. Não reme contra a maré. Estamos tratando aqui de oposição. Letra I. E, por fim, há serviços 24 horas em São Paulo, né? O lugar onde esses serviços acontecem. Então, J. E aí a gente tem, então, a nossa sequência. G, J, C, B, H, E, I, F, D e A. Acertou aí? Espero que sim. Na frase trataram de futebol, a preposição, que é o de que está marcadinho ali, indica a relação de sentido-assunto. Então, esse de traz a sensação, traz o sentido de assunto, assunto que foi tratado. Tá, escreva 3 frases em que essa mesma preposição, a preposição de, indique respectivamente posse, matéria ou origem. Então, aqui você podia fazer vários exemplos, né? Eu vou colocar aqui alguns, mas você podia ter criado aí e daí dar só uma olhada se está produzindo esse sentido. Produzindo o sentido de posse, alguma coisa que pertence. Então, aqui eu poderia usar tanto de, quanto a contração do, quanto a contração da. Tá? Tudo isso aqui, qualquer uma dessas aqui. Então, por exemplo, essa camiseta é do João. Pronto. Depois, esse I ficou bem ruim aqui, né? Não tem problema. Matéria. Então, alguma coisa que é feito de algo. Então, comprei um urso de pelúcia. Feito de pelúcia. Origem. Eu sou de Porto Alegre.
Esse é um exemplo. Eu mesma, Jéssica, nasci no Paraná, então sou do Paraná. Vamos lá, questão 5. Em todas as frases abaixo, empregou-se a preposição de, mantendo-se relação de sentido diferentes. Relações. Quais os sentidos dessa preposição em cada frase abaixo? Então, vamos lá. Essa questão apareceu lá na quinzena 4 também. Gritou de ódio. Então, a causa por ter gritado era o ódio. Então, aqui, causa. Não trataram de religião. Então, aqui, não trataram, né, desse assunto. Finalmente saiu do seu quarto. Ele saiu de algum lugar, né? Então, lugar. Moraram em uma casa de madeira. Ó, a matéria, o material da casa. Matéria. Somos de Alagoas, origem. Muito bem. Próxima. 6. Em óculos sem aro, a preposição indica ausência, falta. Explique o sentido expresso em não virei sem ele vir. Aqui, pessoal, na verdade, aqui eu não sei o que aconteceu com o meu vídeo, ele deu uma bugadinha. Então, para a letra a gente tem uma condição, né? É um sentido de condição, não virei sem ele vir, né? É como se eu estivesse dando uma condição. Então, aqui, sentido de condição. Letra B. Aquela noite parecia sem fim. Veja só, aqui parece que nós estamos falando da duração de um tempo. Então, aqui parece, né, que nós estamos falando de tempo. Então, sentido de tempo. 7. Explique com suas palavras a diferença de sentido entre as frases e em qual delas poderiam ser empregadas. Beleza, e em qual situação, elas poderiam ser empregadas. Então vamos lá. O pai falou do vizinho. Aqui parece que está sendo dito algo, né, sobre o vizinho. Então, falou sobre o vizinho. Essa frase poderia ter sido dita, né? Em uma conversa familiar. Letra B. O pai falou para o vizinho. Parece que ele só deu um recado, né? Então, a gente pode colocar aqui, deu um recado. Poderia ser uma mensagem, por exemplo, de áudio. O pai falou pelo vizinho. Agora parece que o pai estava no lugar, né? Falando por ele. Então, falou no lugar dele. Poderia ser em uma reunião, por exemplo. De moradores do bairro. Não tá saindo bonita aqui na linha certinho, porque é bem ruinzinho de escrever aqui na minha posição, mas você capricha aí, por favor. O pai falou com o vizinho. Agora que parece uma conversa, né? Então,
Já vamos começar direto da situação. Poderia ser em uma conversa de amigos. Se ficou ruimzinho aqui. D. O pai falou junto com o vizinho. Aqui a gente pode ter duas ideias, né? Que eles estavam juntos, ou também que eles estavam falando ao mesmo tempo, né? Então, falaram juntos ou ao mesmo tempo. Questão 8, e a última. Compare as frases cuidado com o pote de vidro e a letra D, cuidado com o pote de manteiga. Responda, a mudança de substantivos, vidro, vou dar um espaço aqui, vidro, manteiga, muda o sentido que a preposição estabelece? Ah, muda, vamos lá, porque, por exemplo, na letra A gente está falando do material do pote. Então, a letra A trata do material de que é feito o pote. E na letra B? Na letra B, a gente está falando do conteúdo que tem dentro do pote, né? Então, a letra B trata do conteúdo que está dentro do pote. Muito bem! Terminamos então por aqui a nossa atividade da quinzena 6. Um abraço, um beijo e até a próxima.